Oi pessoal, continuando aqui com as reflexões da reforma, eu vou mostrar agora esse lugar aqui, porque é o seguinte, um mês atrás eu passei, olha isso, eu passei remédio para madeira no chão, no teto, nas paredes, aquela parede de madeira ali, nas portas. Eu passei mais de 12 litros de remédio. Toda hora eu ia lá comprar, porque faltou, porque faltou, porque faltou. Então, porque estava cheio de bichinhos na madeira. Muitos anos, né? Não sei lá quantos anos que essa madeira está aqui abandonada. Mas eu não tive coragem de entrar aqui. Ficou faltando esse pedaço. Agora eu vou comprar um remédio para passar aqui. Porque não adianta passar em tudo e deixar um pedacinho aqui maltratado. Aí, mas eu tinha pavor desse lugar. Eu tinha pavor. Eu não conseguia nem chegar perto. Essa coisa aqui, ó, que é o pincel, o pano que eu seguro para não cair o veneno na minha mão, aí o potinho para pôr o veneno, ele tava aqui, já, pronto. Mas era na pontinha aqui e eu não tinha coragem de chegar perto, nem de olhar o que tinha aqui dentro. Agora eu vou imaginar o seguinte, se essa casa é minha, e se esse lugar obscuro e que me mete medo é meu, porque tá dentro da minha casa, e se cada evento, cada situação física tem um correspondente emocional, isso o Grabovoi ensina, qual é o correspondente emocional que eu tenho, ou quais os correspondentes que me levam a ter pânico, medo, horror de um lugar como esse. Essa é a primeira coisa. Mas eu queria comentar que quando o seu Carlos foi embora e eu vim ver como estava aqui a situação, como que estava, o que eu tinha que limpar, como que eu tinha que resolver, a primeira coisa que eu fiz foi entrar aqui. Eu fiquei tão chocada aqui, as bolinhas dos bichinhos. É tudo assim, mas não tem bichinho mais. Aí a primeira coisa que eu fiz foi entrar aqui. E o primeiro lugar que eu limpei foi aqui, estava muito cheio de teia. Eu deixei esse lado aqui, coisa que eu jamais tinha feito, que era entrar, para mostrar como que é. Olha lá, as teias. Como que é isso aqui? É uma construção estranha que eu vou entrar aqui depois para limpar, para pintar, para dar dignidade para isso. Olha, tem pedra. Aqui os gatos vão muito. Eles passam de lá para cá e depois chegam em casa cheio, lá do outro lado, cheio de teia. É daqui. Então, olha que interessante. A casa é gigante. Existem muitos lugares que eu ainda não cuidei, mas que eu não tenho medo. Eu vou lá e eu vou cuidando aos poucos, eu vou chegando nesse aos poucos. Se eu vou cuidar da casa inteira, se vai dar tempo da minha vida de eu cuidar da casa inteira, não sei. Eu sei que eu tô indo, que eu tô cuidando e que eu tô vendo os resultados dentro de mim. Então é isso que eu queria falar aqui. Eu tinha pavor desse quartinho, né? Eu não cuidei do quartinho, eu cuidei da sala, eu cuidei do quarto e isso chegou no quartinho, porque aqui também me dava nojo. Se eu perdi o nojo desse espaço todo, ficou fácil de encarar esse pedacinho aqui. Aliás, ficou impressionante, eu fico impressionada assim, que eu tinha medo disso? Mas eu tinha, muito, muito mesmo. Agora que mudou, parece tão óbvio, parece tão bobo, tão simples, mas antes era um terror. E qual a comparação que eu faço com com os meus desejos, vamos falar assim, porque a gente escuta muito, e eu falo muito com os vídeos das sequências
psicológicas, eu falo, pensa o que você quer manifestar, pensa o que você quer manifestar. Mas o Grabovoi, ele fala para a gente estudar tudo, ouvir ou ler os webinários, ler os livros dele, fazer os exercícios de concentração e as pilotagens, porque uma coisa completa a outra, uma coisa te leva para outra, como aqui, a limpeza dessa sala me levou para esse lugar aqui de uma outra forma. Então, o que eu quero falar é que às vezes a gente tem uma coisa para encarar, um problema, um encanamento na casa, ou um armário que tem que limpar, alguma coisa que está convidando a gente para fazer aquilo e a gente fala, não tem tempo, não vou deixar para depois, não vou deixar para depois. Aqui, se eu fosse raciocinar mentalmente, eu ia falar, muito caro, seu Carlos está muito traumatizado, não tem outra pessoa para fazer, vai dar muito trabalho, para que eu preciso disso se eu já tenho a outra casa? Para que eu vou limpar isso aqui? Deixa isso para lá. Então, eu ia ficar com a minha casa suja, a minha casa interior também. Então, uma comparação que eu quero fazer. Um dos meus, do que eu quero manifestar e sempre quis, é aprofundar nos ensinamentos do Grabovoi, aprofundar no entendimento, no que ele está ensinando para nós. Sempre quis muito. Então, às vezes eu lia um webinário dele, eu gastava um mês e era um sacrifício enorme e eu tinha muita dificuldade e eu tinha diarreia porque mexia no meu corpo inteiro. Teve um webinário que eu não podia ler porque eu sabia que eu ia ter diarreia o tempo todo. Foi assim, eu li todos os dias, eu tive, e eu li 5 vezes porque eu tinha que entender, e nessa época, uns 5 anos atrás, nessa época a tradução do Google era muito ruim, agora ela tá muito boa, então eu tenho que corrigir uma coisinha ou outra, um vício de linguagem que ele tem, ele fala, por exemplo, demais que cansa e atrapalha no entendimento. Às vezes ele fala, por exemplo, numa linha de 3, num parágrafo de 3 linhas, tem 3, 4, por exemplo. Ele não consegue falar, por exemplo, isso. Ele fala, por exemplo, isso, por exemplo, por exemplo, por exemplo. Portanto, ele tem uns vícios assim, porque a gente tem quando a gente fala. E como o texto é escrito, ele muda a forma, fica cansativo, desvia do assunto. Então, mas atualmente eu tenho que corrigir só essas coisinhas assim. E não me importo mais com termos como a nível de, que ele usa muito. Antes eu ficava brigando com essas coisas, eu ficava brigando com detalhes. O que eu quero comparar é o seguinte, eu fiz a leitura de um webinário, eu gastei mais de um mês, eu sofri pra caramba. Nesse mês dessa confusão com o seu Carlos aqui, com o cachorro doente, eu li 5 webinários, eu já gravei 2 e eu já tenho 3 para gravar. Ou seja, eu não só consegui fazer essa tradução entre aspas, porque é só copia e cola do Google, mas dá trabalho, formatar, corrigir e colocar numa forma gramatical um pouco mais palatável para nós, e já gravei 2 e já tenho um vídeo que já vai sair. Eu quero mostrar o resultado disso aqui espiritualmente. Tô falando tanto, para mostrar que se eu deixasse a casa suja, se eu deixasse esse lado abandonado, se eu deixasse a minha mente falar, não faz não, pra quê? Vai cuidar do seu webinário. Eu ia ficar cuidando do meu webinário e não ia sair do lugar. Porque o que estava preso não era o webinário. Era o meu lugar aqui, uma informação aqui da minha casa, que a casa é tudo, não é só o que eu quero usar, mas é tudo. E esse pedaço aqui. Nisso aqui tinha alguma informação que estava segurando todo o resto. E que eu desbloqueei ao limpar esse lado da casa. É sutil e interessante. Eu queria contar mais um caso também.
Ontem eu fui tomar a terceira dose da vacina, encontrei com uma pessoa e a pessoa perguntou como é que eu estava, sabia que os cachorrinhos estavam doentes e perguntou como é que eu estava, porque todo mundo me viu sempre andando na rua com eles, sabe o meu afeto e o meu carinho pelos animais. Então a pessoa perguntou como que estavam os animais, ela não sabia o que tinha acontecido. Eu contei, né, que uma morreu e a outra operou, tirou 2 tumores. E aí ela perguntou, e como é que você está? Aí eu respondi, olha, eu faço muitas limpezas espirituais. Aí e eu queria falar, então eu queria completar. Então a minha dor não é essa dor doída, essa dor sofrida, porque eu vou limpando essas informações. Se eu tenho uma informação de culpa, eu tiro a culpa, porque eu sei que eu não tenho culpa. Ah, mas eu não tratei bem. Não, eu tratei muito bem, eu fiz o máximo que eu pude, eu não posso exigir de mim mais do que eu já dei. Então eu vou limpando esses lixos que não servem para nada, que não é amor pelo animal, que não é amor por mim. Eu vou limpando, limpando, limpando. Eu aproveito a situação que está acontecendo, vou fazendo pilotagens, vou fazendo Ho'oponopono e vou limpando. Vou fazer mais essas pilotagens aqui de novo, eu já fiz milhões de vezes, mas eu vou fazer de novo. Essas pilotagens que vão limpando tudo, a leitura, a limpeza da casa, tudo isso junto vai me curando. Eu queria contar isso para ela, mas ela me interrompeu quando eu falei, eu faço as limpezas espirituais. Na mesma hora ela me cortou e falou assim, eu também, eu faço. Eu coloco 1000 pensamentos na minha cabeça para impedir de pensar na coisa. Olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tô limpando tudo que tá dentro que é lixo. E essa pessoa, ela faz o quê? Ela cata lixo para tudo quanto é lado da história dela, da vida dela. Ela cata todos os lixos e entope a cabeça dela propositalmente para tentar impedir de não pensar na perda que ela teve ou no sofrimento que ela tem. É exatamente o contrário. É como se eu entupisse aqui de coisa, para eu não precisar nem entrar aqui, porque tá cheio de lixo, eu não vou nem entrar aqui, mas eu quero o resultado do lado de lá. E essa é incrível que essa pessoa tem muitos resultados. Ela é uma pessoa super competente, ela faz milhões de coisas pela sociedade aqui, por ela, mas a família tá em frangalhos. Porque é o outro lado. É o lado, por exemplo, se essa aqui fosse a casa dela, esse lado aqui seria a família. E o lado de lá seria a aparência e as coisas maravilhosas que ela faz. Então, o que ela faz com a família? Ela entope de lixo para não pensar e não ver. E a gente tem que ir na onde dói. No caso dela, a família. E se ela tivesse esse conhecimento que a gente tem, não ia doer tanto. Ou se doesse, ela ia saber que ia passar. Eu fico impressionada com as pessoas que alimentam a dor 20, 30, 50, 60, 70, 80 anos, até morrer. Isso me impressiona, porque a dor, eu acho a dor horrível. Mas eu lustrar a dor, focar na dor e cuidar da dor para ela render tanto, eu acho isso assustador. Então eu dou graças a Deus de ter os conhecimentos do Grabovoi, do Ho'oponopono e da gente poder limpar e ter uma vida super leve e poder ter essa vida leve, poder ter e liberar os pontos, né? Liberar o medo e depois ficar impressionado com o que é que fazia a gente ter medo. Então é isso, eu te vejo na eternidade. E a eternidade é o quê? É resolver. A eternidade é isso. A eternidade é o bem-estar. Então, um lugar que eu tinha medo de vir à noite, eu ficava 3 meses sem pisar aqui, eu quero vir aqui à noite, eu deito no chão, eu quero ficar aqui à noite ouvindo, observando a natureza, vendo como que é tudo aqui à noite, de uma perspectiva diferente, porque eu só vinha de dia, e eu tenho vontade de ficar nesse lugar.
O sentimento que eu tenho por esse lugar aqui é de afeto. Eu quero limpar, eu quero passar o veneno, eu quero pintar, eu quero transformar. Olha que loucura, que diferença. Eu quero vir para cá e cuidar disso aqui. Então essa é a eternidade. A gente ama tudo, porque tudo traz informação e liberta a gente de inutilidades. Por isso que o Grabovoi fala, o entendimento errado do mundo. Quando a gente tem um entendimento errado, a gente sofre e faz os outros sofrerem. E quando a gente tem um entendimento correto do mundo, tudo é luz, tudo é transformação, é alegria. Bênção. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.